Você sabia que esse celular que você está assistindo o vídeo aí tem uma bateria de lítio, né? Mas você sabia que o lítio também é um remédio? Esse vídeo foi um pedido da Elisângela Marques, que está inscrita aqui no canal, faça como ela, se inscreve aí também, clica nos alertas. E ela falou: Daniel, fala um pouco mais sobre o lítio, por favor. E o lítio é um remédio que andou aí nas manchetes há um tempo atrás, porque ele estava em falta no mercado brasileiro, por uma questão depois que ficou esclarecida, que era uma questão de lotes, né, que não foram aprovados, essas coisas. Mas é um remédio que tem uma história muito interessante. Primeiro, porque quem descobriu a rocha de onde é retirado esse remédio foi o José Bonifácio, o patrono da independência brasileira. Ele era um cientista e ele estava, quando jovem, viajando pelo mundo, e na Suécia descobriu uma rocha que chamou de petalita. E ele achou a petalita bonita, porque quando queimava a petalita saía uma chama vermelha, uma chama interessante, e ficou lá, né? Identificou a rocha que entrou para o catálogo da geologia. Anos mais tarde, 20 anos mais tarde, para ser mais preciso, um cientista sueco descobriu na petalita um metal chamado lítio, que vem do grego pedra, né? Litos é pedra. Como foi um metal que ele identificou nessa pedra, ele chamou de lítio. E foi assim que este metal foi descoberto. O lítio, ele é muito usado em baterias. A primeira vez que eu ouvi falar de lítio mesmo foi quando eu ainda era moleque e saiu um livro, um manual da Enterprise, a nave do Star Trek. E falava lá que a bateria da Star Trek era uma bateria de lítio, porque o lítio era muito capaz de armazenar energia. E de fato ele é um metal com grande potencial de armazenamento de energia e leve. Então, para esses equipamentos que a gente quer, assim, que sejam cada vez menores e que durem cada vez mais as suas baterias, o lítio vem muito a calhar. Tanto que a maior parte do lítio que é extraído no mundo tem essa destinação aí, né, da tecnologia e dos nossos aparelhos eletrônicos. Mas mais ou menos 5% é utilizado pela indústria farmacêutica como um estabilizador do humor. O lítio, na sua forma de sal, né, o carbonato de lítio, ele é um estabilizador do humor, que também tem uma história muito interessante. Um cientista usava o lítio para diluir algumas das substâncias que ele estava testando em cobaias. Eram substâncias que era difícil de diluir e o lítio ajudava ali a transformar aquilo numa solução que ele pudesse injetar nas cobaias. E ele percebeu que as cobaias ficavam mais calmas, elas davam uma acalmada. Ele falou: será que tem um efeito calmante esse negócio aqui? Aí ele mesmo tomou o lítio para saber que era seguro, e depois que ele viu que era seguro, ele resolveu dar para as pessoas que ele conhecia que eram menos calmas, né? Quem que eram os pacientes menos calmos que ele conhecia? Os pacientes agitados na fase maníaca do transtorno bipolar. Tem vídeos aqui no canal sobre o transtorno bipolar, mas resumidamente é aquele transtorno do humor em que a pessoa oscila entre fases muito depressivas e fases agitadas, com humor eufórico, né, com humor para cima. E essas pessoas que ficam muito eufóricas, elas acabam ficando agitadas. Ele falou: deixa eu ver se o lítio acalma essas pessoas. E de fato acalmava. O lítio não é um calmante. O lítio, se você toma para relaxar, não adianta nada. Se você toma sem indicação, não faz diferença. Mas para os pacientes com instabilidade do humor, sobretudo os pacientes bipolares que têm essas fases maníacas, essas fases depressivas, ele funciona e é até hoje um dos melhores estabilizadores do humor que existem. Ele não é metabolizado pelo nosso organismo, ele é um sal que ele entra e sai mais ou menos do mesmo jeito, então ninguém nunca soube direito como que ele funcionava, mas nos últimos anos vem sendo identificado uma molécula do nosso cérebro que o lítio ajuda a regular. Parece que nos pacientes com transtorno bipolar existe uma molécula que ajuda na transmissão de informações e na comunicação entre as células nervosas, que não funciona adequadamente depois de produzida. Ela é produzida, mas não funciona adequadamente, e o lítio ajudaria nesse funcionamento. Ele ativaria mais essa molécula, melhorando a comunicação entre as células nervosas, que possivelmente é um dos motivos para a instabilidade emocional, a instabilidade do humor desses pacientes. Então agora a gente começa a entender um pouco melhor
como funciona o lítio, mas que ele funciona a gente já sabe há mais de meio século e até hoje não foi superado em termos de eficácia de estabilização do humor. Ele tem os seus problemas, né? Ele tem efeitos colaterais, às vezes ele dá mais vontade de fazer xixi, ele pode dar fome, a pessoa pode engordar, às vezes dá um pouco de espinha, pode mudar um pouco a pele, mas de forma geral, quando bem indicado, quando bem usado e acompanhado, é um remédio que transforma a vida dos pacientes com transtorno bipolar. Normalmente o paciente é um antes do tratamento e outro depois do tratamento. É um remédio que inclusive reduz o risco de suicídio em pacientes com transtorno bipolar. Então, lógico, não é para sair usando de qualquer forma, mas quando bem indicado e quando bem acompanhado, ele é muito bom. Ele precisa também muitas vezes fazer exames de sangue, porque o intervalo terapêutico que a gente chama, ele é estreito, então ele precisa estar acima de um determinado nível no sangue para fazer efeito, mas não pode passar muito, porque aí ele começa a dar mais efeito colateral, precisa ficar com muitos tremores, enjoo e etc. Então você tem que controlar bem, mas uma vez estabelecida essa dose, uma vez controlado, a pessoa pode ter vida normal e melhora muito a sua qualidade de vida. O lítio tem uma importância tão grande a ponto de que estudos mostram que se pacientes com transtorno bipolar param de uma hora para outra de usar o lítio, até 90% deles vai ter uma recaída, um novo episódio de depressão ou um novo episódio de euforia, um novo episódio maníaco. E os dados ainda mostram que em 70% dos pacientes isso ocorre nos primeiros 4 meses. Então é rápido o prejuízo. Por isso que a gente não pode interromper os remédios de uma hora para outra. E às vezes o paciente com transtorno bipolar, ele fala, putz, mas eu tô tão bem, já faz tanto tempo que eu não tenho nenhuma fase, né? Faz tempo que eu não tenho depressão, faz tempo que eu não fico agitado, será que eu preciso mesmo desse remédio? Eu acho que eu não preciso não. E aí ele tem uma tentação muito grande a parar o remédio. Muitas vezes os pacientes com transtorno bipolar param essas medicações, mas estão aí os dados para mostrar que o risco é muito grande. É muito grande a chance de o paciente ter uma nova crise, uma nova fase de depressão ou de euforia. Então eu brinco que é como se fosse o cinto de segurança, né? Você usa para não bater o carro, mas se bater você está seguro. O lítio, o paciente com transtorno bipolar, ele tem que usar para não ter fase. Não é porque ele está ruim, é justamente porque ele está bem e a gente quer que ele continue bem. Espero ter respondido aí, Elisângela, um pouco as suas dúvidas sobre o carbonato de lítio. Faça como ela, deixa aqui sua pergunta, sua sugestão de vídeo, que você vai ver que ela pode ser respondida aqui sim.